Olá, saudações! Começando mais um episódio do nosso podcast Medium Night, com bastante alegria, recebendo hoje uma pessoa que eu admiro bastante, né? Um dos grandes divulgadores aí do tarô no Brasil. É isso, Sandra? É isso, hoje nós estamos aqui com uma figura maravilhosa, alguém que eu admiro há muitos e muitos anos, né? Me inspirei muito nele também. É escritor. E eu acho que ele é uma inspiração para muitas pessoas, Ney Naif. É isso aí, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo, nós estamos muito felizes com você aqui. Obrigado, coração para todo mundo aí. Para vocês aí, corações, obrigado pelo convite. Simpatia, né? Uma simpatia. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Também para mim é uma honra estar com o Suzy, estar com o Edu Scafon. Muito obrigada. Todos nós somos estrelas de uma constelação. É verdade. E amigos também, há bastante tempo, claro. né? Sim. O Ney é um querido, gente, é um grande professor de tarô, escritor, né? Idealizou aí grandes eventos desse cenário e abriu portas para muita gente e continua fazendo, né, bastante coisa. Mas aí, gente, eu vou aproveitar, claro, vocês vão poder perguntar tudo o que vocês quiserem aí sobre tarô, as dúvidas que vocês possuem. Hoje é o momento de esclarecer. Quem quer lidar com tarô também profissionalmente, né? Você que quer entender aí como trabalhar com essa ferramenta, toda dúvida que você tiver, manda pra gente que a gente vai se esforçar para responder o máximo, com todo carinho. Mas eu quero aproveitar para conhecer um pouquinho da trajetória do Ney também com o tarô, que a gente conhece os livros, a gente vê o conteúdo dele, que é uma coisa, né, excelente, que ajuda tanta gente, mas assim, o Ney Naif, nesse universo, assim, até encontrar o tarô, conhecer o tarô, se descobrir nisso, como é que foi? O tarô, ele entrou na minha vida depois da astrologia, na década de 80. Mas eu diria que desde criança eu estou nesse universo espiritualista, universo esotérico. Eu dormia com a minha avó e ela era do círculo esotérico do pensamento, então ela lia sobre chakras, Madame Blavatsky, que fazia meditação, ela trabalhava com cristais, com cores, então eu nasci dentro desse universo. Às vezes eu via minha avó inspirando a luz do sol de manhã, né? Eu tinha 9 anos de idade, e ela lá inspirando a luz dourada, inspirando a luz vermelha. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Eu também quero inspirar essas cores, né? E assim eu comecei, sabe, lia já alguma coisa da biblioteca dela, do lado da cama, alguns livros que ela tinha. E depois entrei na linha espiritualista mesmo, fui da Umbanda, fui do Candomblé, trabalhei muito nessas áreas até, sou raspado no santo, tenho 40 anos de santo. Você é feito? Sou de Oxum, fui sacerdote de Oxum, fui sacerdote, tive barracão, e um dos motivos de eu mas cultuar de um modo mais particular e não tão aberto ao público, foi a partir da década de 1980, quando eu me dediquei à astrologia. A astrologia e as terapias holísticas começaram a me chamar muito mais forte do que a própria religião, sobre o próprio trabalho espiritual da religião. Eu jogava búzios nessa época. E a partir daí eu comecei a pensar de um outro modo, dentro da astrologia. E isso me aproximou mais, não só de mim como ser humano, e como também do próprio Deus, que eu sempre fui um grande buscador de Deus. Quem era Deus, quem era a divindade, o que era o universo. Talvez dentro da religião eu fiquei muito próximo às divindades. Mas foi com a astrologia que eu realmente encontrei o meu caminho.
Mas era numa época que se fazia por computador, né? Não tinha, desculpa, que não fazia por computador, não tinha computador, era na mão o mapa astral. Cálculos, 3 horas para fazer um mapa. Nem sei fazer assim, viu? 3 horas para calcular um mapa, escrever, montar. Ou dias, você tinha que esperar dias. Então o astrólogo tem. Exatamente, era uma coisa, era exatamente isso, era muito difícil. Muito difícil. E aí eu me deparei com algumas publicações da revista Planeta. Tem a revista Planeta? Falando sobre tarô, era em 1978, eu tenho essa revista até hoje, é a minha primeira revista, falando sobre o tarô. E eu falei, o que é isso? Não se conhecia isso no Brasil. E aqui eu quero deixar uma coisa bem clara. O Brasil não tinha tradição com o tarô. O tarô entrou no Brasil no finalzinho da década de 1970, em 78, mas ele só tomou corpo a partir de 1984, 85. A partir daí que as pessoas começaram realmente a estudar tarô. Foi quando houve as feiras esotéricas e aquele boom esotérico no Brasil, e começaram a publicar livros. Até então só tinha um único livro de tarô, que era o Tarô Adivinhatório de Papus, era o único livro que tinha no Brasil editado até então, até que a revista Planeta lança o livro, as revistas falando sobre o baralho de Marcélia. Então foi esse meu primeiro contato. E quando eu comecei a ler aquilo, foi tão fácil para mim ler aqueles símbolos, e eu joguei e a resposta, falei, nossa, quero saber sobre isso, pá, nossa, na hora, sem baralho, como já tem a resposta, é assim tão rápido? Meu Deus, eu quero isso para mim. Porque na astrologia, nós temos uma área da astrologia que chama astrologia eletiva. É quando você vai trabalhar previsões dentro da astrologia, não um mapa natal através do autoconhecimento, do que a pessoa é. A pessoa vem com um problema, eu quero vender minha casa, eu quero casar a tal época. Então, a gente montava o mapa para ver se realmente eu estava naquele caminho certo. E é possível, mas você demora 3 dias para fazer o mapa e para fazer a astrologia eletiva, que é a astrologia do dia. E no tarô, eu falei, na hora, você embaralha, foi em 1 segundo você já tem a resposta. E a partir daí eu deixei a astrologia e comecei a estudar tarô. Foi aí então que entrou o tarô na minha vida. A partir desses movimentos de revistas, né, de banca de jornal. Lógico que era uma outra época, que se tinha um conhecimento muito raso do tarô, eram consultas muito simples, né? Não é que nem hoje, as consultas são profundas, são complexas, as pessoas exigem demais, né, de nós, conhecimentos e o que vai acontecer, o que isso e aquilo. Tempo, né? Tudo. E eu diria que na década de 80 nós tínhamos 5 livros de tarôs. E foi a primeira geração de tarólogos que começaram a dar cursos de tarô. Eu posso dizer que eu sou da segunda geração. A primeira geração, que são hoje todos já partiram, já estão lá no Reino Celeste, era aquela coisa muito básica do tarô dos 22 arcanos, não ensinavam os arcanos menores. Minha geração, que é a segunda, talvez são poucos na minha geração que estão ainda atuando, tem Heloísa Gebara, deve ter Kelma e mais uma meia dúzia só, poucas pessoas. Que então nós começamos a entender que o tarô era 78 cartas e que realmente era necessário, porque, olha só, vamos ser lógicos. Se as editoras, que são capitalistas, para elas importa o dinheiro, por que elas vão produzir 78 cartas se não fosse necessário? Com certeza. Vamos pensar nisso? Vamos pensar que há 600 anos é editado 78 cartas. Você tem que Vamos pensar nisso, né? Você não tem que falar, o tarô não precisa dos arcanos menores. Precisa. Sim, precisa. Então a minha geração, que é a segunda geração de tarólogos no Brasil, começou então a falar assim, não, é necessário sim trabalhar com os arcanos menores. Foi eu e mais umas 5 pessoas que iniciaram os cursos de arcanos menores no Brasil. E aqui em São Paulo tinha 2, 3 pessoas, que tinha a Nelise, a Vera também conhece muito bem ela, e poucas pessoas no Brasil. No Rio tinha o Zapinho Lafagé, 2 ou 3 também dando curso de arcanos menores. E assim nós fomos desenvolvendo esse trabalho no Brasil, mas mesmo hoje ainda é difícil as pessoas entenderem que é necessário os 78 cartas para você ter uma boa leitura de tarô. Sim. Não que você não possa ter só com os 22 arcanos maiores. Pode, mas é superficial, é tendencioso. Os menores eles vão dar mais objetividade, detalhes importantes, entendeu? E assim. E assim foi minha trajetória desse mundo espiritual, né, trabalhando com a parte espírita mesmo, para a astrologia e para o tarô, do qual me dedico há 40 anos, com todo amor e carinho. Muito legal.
Ney, tem tanta pergunta já da galera que está chegando, mas antes acho legal a gente falar também, por exemplo, hoje, como que está a questão das aulas suas, da escola, porque você oferece uma formação de tarô para as pessoas, né? Sim, hoje basicamente eu busco formar realmente pessoas que saibam tarô. Até meu lema é, aprenda tarô de verdade. Tá. Nós estamos numa época em que muita gente acaba fazendo cursos pequenos de tarôs, ou lendo o livro 2, e essa é uma empolgação o tarô, sabe? Então a pessoa fica empolgada, tá? Ela fica empolgada, ela quer também ensinar todo mundo aquilo que ela aprendeu. Só que também ela aprendeu um pouco e já quer ensinar esse pouco. Então esse que é o problema desse desdobramento. E às vezes você tem um conhecimento ainda que não está totalmente completo, você quer passar esse conhecimento adiante já incompleto. Sem experiência, né? Exato. E a pessoa que aprende já aprende incompleto e ela vai também passar incompleto. E aí vai se fragmentando o conhecimento. É isso que nós temos atualmente. A minha preocupação com a escola é dar formação que a pessoa possa não só jogar para ela, como também profissionalmente, o que ela quiser fazer. Eu ensino tarô. O que ela vai fazer com esse tarô, aí é o karma e a experiência e o dever dela, não meu. Agora, eu não vou dizer que esse tarô é para isso ou para aquilo. Eu ensino todas as estruturas, como ela vai ler tudo, quais as responsabilidades. Então tem toda a formação, do básico, do intermediário ao avançado. Produzo congressos também dentro da escola, simpósios, onde eu tento congregar, né, as pessoas para entender sobre o tarô. Eu fiz o primeiro congresso de tarô aqui no Brasil em 2002, fui a primeira pessoa a fazer um congresso. Nós estamos já no 3º congresso no Brasil. E fiz vários em Portugal. Nós estamos já no 5º congresso de tarólogos em Portugal. Então eu sempre tento unir a língua portuguesa nesse estudo do tarô. Eu me importo muito mais com a estrutura, com o ensino do tarô, do que propriamente às vezes com a consulta. Muitas pessoas me perguntam, Ney, você não dá mais consulta? Olha, há muito tempo que eu não estou dando consulta por causa da escola. A minha preocupação é formar bons tarólogos. Eu prefiro que haja 1000 tarólogos na praça que saibam tarô, do que 1000 tarólogos que não saibam. Então eu prefiro que competir, vamos dizer assim, né, com pessoas que saibam realmente, do que com 1000 que não sabem. É verdade. Sabe? Eu sou da seguinte opinião, todos nós somos uma estrela, tá? E o céu tem luz para todo mundo, tem Também espaço para acho. todo mundo, nós somos Todo mundo pode constelações. brilhar, é Todo mundo verdade. pode brilhar. Ninguém consegue apagar a luz do outro. É Cada um tem a verdade. sua luz, cada um tem o seu espaço. E o que acontece muito em todas as áreas, não é só a área do tarô, não. Você pega, assim, de repente, médicos, psicólogos, sei lá, advogados, as pessoas vão por afinidade. Você é bonito, você é simpático, você é um bom afinidade papo, mesmo. isso e aquilo. Às vezes não é nem pelo conhecimento. Afinidade. É afinidade. Não é você ter um bom conhecimento, às vezes tem que ter a afinidade. É isso daí. Então, esse aí que é muito importante as pessoas entenderem, que é importante você ter sabedoria para aplicar, mas também entender que você não vai poder ser o único dentro do universo. Né? Eu sou o melhor de todos. Não existe melhor de todos. Não, todos somos bons. Todos somos estrelas, todos somos Exatamente, bons, todos somos penso igual a iguais. você. Tá? Agora, nós temos que brilhar. Para brilhar, você tem que ter conhecimento e Tem que ter, combustível. tem que estudar, tem que Exatamente, ter. tem que estar preparado, galera. E aí que a escola entra. Eu tenho palestras gratuitas na escola, eu tenho cursos gratuitos, cursos pagos. A importância é que a pessoa tenha realmente uma base. A escola tem cursos gravados, são cursos EADs, mas tem um diferencial na nossa escola. Ela passa por avaliações, e avaliações com coordenadores, comigo com coordenadores. Então ela faz avaliação e nós corrigimos, orientamos onde está errando, onde não está. Ela tem um suporte humanizado. Embora seja EAD gravado, ela tem todo o suporte até o final. Ela só chega no certificado se ela realmente passar por todas as avaliações. Então a pessoa vai ter como esclarecer as dúvidas. E como ela vai, isso é muito e como bom ela vai também. esclarecer as dúvidas dela. Do período que ela estiver matriculada, 1 ano, 2 anos, 3, ela vai poder usar nosso suporte. Não entendi essa aula, não entendi esse método, não entendi esse jogo, vamos explicar de novo. Então ela entra no suporte, a gente então explica para ela direitinho. Sem contar as avaliações. São avaliações dissertativas ou de múltipla escolha. Mas as dissertativas, a gente dá um joguinho, dá umas perguntas, ela tem que responder. Entendeu? E aí a gente avalia, se responder no núcleo, aí entra um negócio, cada um tem um modo de falar. É E a verdade. gente tem que respeitar isso, o conhecimento de mundo da pessoa, a experiência dela,
conteúdo. Para nós o que é importante, que o núcleo da resposta seja correto. Como ela vai florir essa resposta, aí nós não entramos nesse mérito. Mas o núcleo tem que estar certo. Se é não, se é sim, é sim, se é talvez, é talvez. Falando o núcleo, para nós está resolvida a questão e ela passa com louvor. Muito legal. Maravilhoso. Todas as informações no seu site. Sim, no site é o www.tarotista.com.br. Tarotista.com.br, hein, galera? Para depois vocês saberem aí mais informações sobre as aulas, as formações, sobre como funciona. Muita gente está perguntando se vamos fazer atendimentos. Vamos sim, galera, mas é daqui a pouquinho, segundo momento da nossa conversa. Então segura a onda aí, vocês estão desesperados. Vai poder mandar nome, data de nascimento, tudo. E você que quer que a Sandra Suzy faça uma análise através da vidência dela, já vou explicar como que funciona, porque precisa mandar foto, né, Sandra? Manda importante, foto. Né? Foto sem óculos. Por favor, nada de óculos de sol. olhar. Como é que eu vou ver nos olhos da pessoa, né? Então tem que ser uma foto E de bem preferência nítida. uma foto mais recente, né? Também não adianta Não mandar vai uma mandar 20 quando era anos atrás, né, que já criança. Aí mudou eu tudo. vou falar, porque aí eu posso ver a época. Tá. Então, gente, Então, eu quero cuidado agora, com a foto também, tá? E se você quiser mandar uma foto também do seu relacionamento, sua e da pessoa, pode. Dela, Ela do namorado, dá a uma namorada, olhadinha. não sei. As fotos vão ficar aqui pra gente, mas não vai aparecer pra quem tá assistindo, tá? Vai ficar de longe, então não tem problema, ninguém vai ser exposto, tá? Olha, só não mandem nudes, por favor, que a gente Nada não vai de nudes, publicar. pelo amor de Deus. Putz, a gente não quer ver, tá? Já levou um susto. Gente, como que funciona para você mandar foto? Você faz aqui a sua contribuição pelo Superchat, avisando que você quer que a Sandra analise a sua foto, já manda seu nome, manda sua data de nascimento, se tiver uma pergunta para ela, manda também, e aí você vai fazer a mesma coisa, o envio das mesmas informações pelo WhatsApp da Astral TV. Anote aí o número, código 11 961140628. Então só manda lá que a nossa produção vai estar recebendo e vai colocar as fotos aqui na tela. Então código 11, número 961140628. Eu e o Ney vamos estar respondendo também. Como o Ney aqui é o grande divulgador do tarô, hoje ele que vai fazer as honras com o tarô, né? O Ney vai estar com o tarô, eu vou estar aqui com o oráculo do Deus, que geralmente eu atendo com o tarô também. Mas daí hoje eu vou aproveitar que você está aqui, uma oportunidade para eu atender com esse oráculo que eu lancei há alguns anos aí atrás, gente, e que tem deuses de diversas culturas, né? Deuses indianos, egípcios, africanos, então são manifestações do sagrado masculino, né, que a gente vai tirar como forma de aconselhamento e de entender melhor a sua situação, tá? Então, pode ir se preparando para mandar as perguntas aí logo mais. Agora, Ney, precisa ter evidência, precisa ter intuição forte, sensibilidade, porque muita gente pergunta isso pra gente, né? Para poder lidar com o tarô. Isso é uma característica, uma pergunta muito brasileira. Nós somos um povo muito anímico, um povo muito ligado a essas questões espirituais, espiritualistas, de dons, de parapsicologia, de mediunidade, né? Mas não precisamos. E tem um detalhe, o Brasil é um dos poucos, o Brasil na América do Sul é um dos poucos locais no mundo, dentro da história do tarô, que trabalha com o tarô somente na área mística, na área esotérica de previsões e autoconhecimento. Na Europa e Estados Unidos, o tarô também é jogado de modo lúdico, de modo como jogatina. Você encontra nos cassinos esses tipos de jogos, são jogos diferentes, são jogos para brincar mesmo, entendeu? E também pode ser trabalhado com a parte oracular. Nós jogamos mais o oracular. Na verdade, nós não precisamos ter evidência. Nós temos que ter ética, nós temos que ter isso é importante. sensibilidade, conhecimento do símbolo, porque o que vai interagir aqui é exatamente essa questão energética nossa, né? Do nosso corpo energético, nossa aura, esse mundo espiritual. Aí sim, eu não preciso ter contato, não preciso ter evidência, nada disso. Se você tiver evidência, você também pode usar o tarô como uma ponte espiritual. Ele pode abrir a minha evidência. Também. Ele pode aumentar a minha sensibilidade. Isso pode. Eu acho que o tarô faz isso. Isso é verdade. Fez comigo. Isso é verdade. O tarô, ele aumenta, porque ele aumenta a sensibilidade, ele aumenta a visão espiritual também. Isso. Você vai, às vezes, você abre o tarô e às vezes você olha para o tarô e já começa a falar um monte de coisa verdade. que está no tarô, mas foi tão rápido o processo da sensibilidade da pessoa que ela realmente pode abrir. Eu acho que ele contribui, né, com essa nossa sensibilidade. Sim, ele abre a intuição, ele abre a percepção, ele abre uma série de coisas, esses canais.
Mas a pessoa não precisa ter Não isso precisa ter, para poder iniciar. O jogo do tarô. Basta realmente entender a estrutura do tarô, como faz as leituras, a posição das cartas, tudo isso é técnico. E por que eu ensino só a questão técnica e não entro muito nas questões do desenvolvimento espiritual dentro do tarô? Porque é importante que você saiba jogar o tarô nos piores momentos da sua vida. Aí é difícil, tá? É complicado. Porque o que acontece? Às vezes você vai atender um consulente, isso eu até falo de forma profissional. Nós somos seres humanos, e tem dia que a gente acorda realmente mal-humorado, Claro. tem um problema, chega um boleto de noite que você não esperava. É entendeu? verdade. Então, né? Tem um telefonema não muito bom, tem uma briga às vezes no relacionamento, e às vezes tem um cliente para atender logo em seguida. É verdade. Então, se você não Nossa, tiver uma boa técnica de leitura, leitura técnica, simbólica, você vai jogar todo o seu problema no cliente. E não vai ler o tarô diretamente, corretamente. Por exemplo, tem dia que você não tá com a sua intuição legal, com a sua sensibilidade, com a sua Sim. paranormalidade. Tem dias que você aí tá você vai cansado. desmarcar com o cliente, né? O Não. cliente está esperando, às vezes 2 meses ali para passar com você. Então você precisa ter técnica para você fazer a leitura independente do seu estado emocional, mediúnico, espiritual. Né? Exatamente. Porque você se afastar daquele processo seu emocional, mediúnico, e poder ter uma visão técnica do jogo. Que é possível ler o tarô tecnicamente. Sim. Às vezes, quando a pessoa me envia um jogo ou pede uma opinião a mim, eu falo, só me mostra o jogo e a pergunta, e eu analiso. Quer dizer, então, ou seja, tecnicamente eu mostro, essa posição quer dizer isso, essa posição quer dizer isso, juntando isso com isso dá aquilo. Então, realmente é possível fazer uma interpretação técnica. Você podia fazer umas mentorias assim, o É. pessoal ia adorar. Umas mentorias, É verdade. nesse sentido para tarólogos já, né? Gente que já lida com tarô, de mandar ali o jogo para você, né? E às vezes a pessoa tem alguma dúvida sobre a interpretação, né? Ia ser um estouro também, né? Então, eu faço um suporte da escola. Na escola a gente faz muito disso, porque durante o processo de treinamento dos módulos de taromancia, quando ela vai trabalhar o oráculo com o tarô, ela tem dúvida às vezes, ela vai jogar, tem os exercícios, mas às vezes ela vai na prática fazer com uma pessoa, ela tem uma dúvida numa carta ou outra, e aí ela coloca no suporte, tentando, eu fiz isso, eu não entendi essa posição. Aí eu vou explicar a ela o porquê daquela posição, ou do que teria que ser falado naquele momento. Então, isso nós fazemos. Porque é importante que tenha essa visão técnica. Porque às vezes você está emocionalmente envolvido numa situação. Porque quando nós estamos envolvidos emocionalmente, a gente quer uma resposta X. E não Y. Exatamente. E aí o tarô vai te dar aquela Y que você não quer. Eu digo isso porque eu já errei muito com o tarô. Sim. Eu via o pendurado, eu falava assim, nossa, é meu karma, eu tenho que passar por isso. Né? Saiu uma torre, é minha experiência, eu tenho que passar por isso. Tem nada, saiu torre pendurada, sai fora, entendeu? Não pode evitar, Evita, claro. Não vai achar que você tem que passar por aquilo. É que as pessoas pensam assim porque elas estão envolvidas emocionalmente, elas não querem perder. Não querem sair da situação. Não querem sair. Exatamente. Pois é, gente. Ó, a Priscila está perguntando, por que eu não consigo interpretar para mim? O emocional influi? Acabamos de falar, sim, totalmente. Né? Eu sempre digo o seguinte, um médico não opera a si próprio. Não. Ok? E isso é uma das grandes chaves do oráculo. Você não tem como avaliar totalmente a sua própria vida. Isso é verdade. Tá? Você pode aconselhar a vida de 1000 pessoas, mas não a sua própria vida. Nós estamos dentro de um problema e nós sempre queremos uma resposta que nós imaginamos para esse problema. E essa interferência existe. O oráculo está dando uma direção, a gente quer outra direção. E é importante que, nas questões de crises existenciais, ou de problemas muito sérios ou complexos, a gente busca um outro profissional. Eu, quando estou com um problema, busco alguém. Eu não vou jogar para mim. O máximo que eu faço para tudo é pedir um conselho. E conselho não é previsão. O conselho é o que eu tenho que fazer nessa situação. Continuar, desistir... Porque o conselho ele vale mais que previsão. A previsão pode falar assim, você vai ganhar, você pode ir adiante, mas e o resultado? Será que é bom? Será que o final da história realmente é positivo para você? Sim. Então o conselho com o tarô acaba lhe favorecendo também para você continuar ou desistir dentro daquela situação. É o máximo que eu faço. Agora, se for para analisar mesmo alguma coisa grande,
ou um jogo completo, aí não, eu busco sempre alguém para trabalhar comigo. Às vezes tem aula, alunos, que eu estou ensinando, vamos fazer prática, tá, então joga para mim e vê o que você acha aí para mim, entendeu? Porque é importante isso, não é porque ele de repente está aprendendo, ele pode, a visão dele para mim é importante. É verdade. O que ele está dizendo para mim, porque ele está interpretando as cartas, ele acaba sendo um filtro para eu poder olhar e observar o que ele está dizendo. E eu acho isso muito importante, os tarólogos entenderem que nós não temos esse poder total sobre tudo. Ninguém tem. Deus não ia ser tão idiota assim para nos dar esse poder total, né? Nós podemos ajudar os outros, mas a si mesmo não. Nós temos sempre que procurar alguém para nos auxiliar, seja no que for. E digo mais, às vezes as pessoas, se ela tem, aí falando sobre algumas questões até espirituais mesmo, se a pessoa tem algum karma, às vezes o karma dela é afetivo, ela não tem poder de magia afetiva. Entendeu? Não adianta ela querer fazer, que ela vai quebrar a cara. É o que ela tem que trabalhar, É o que ela tem que trabalhar. Sim. Então não adianta ela querer, ela tem que procurar alguém que possa ajudar ela nesse Exatamente. ponto. Contar é a mesma coisa, se a gente está envolvido emocionalmente, não tem como ficar jogando para si, para entender. Então é isso. Então... Respondido, Pri. Agora, isso que você falou de conselho ou de previsão, de diagnóstico, também é bem interessante, porque às vezes a pessoa faz uma pergunta, mas ela interpreta de uma maneira diferente do que ela perguntou. Por exemplo, às vezes ela pergunta o que esperar sobre uma situação, daí sai uma carta, ela fala, essa carta está me falando que eu tenho que agir assim, assim, assado. Mas se você interpreta dessa forma, é um conselho. Mas você perguntou como uma pergunta de futuro. Sim. Então, parece que às vezes as pessoas não sabem muito bem perguntar, daí elas acham que o saber perguntar não também está pro tarô. respondendo adequadamente. Tem que saber perguntar. Porque ela não sabe tarô. Essa é a questão. As pessoas têm que assumir isso. Se você tem um jogo e pergunta para alguém, ou não entende, ou principalmente, se você faz uma pergunta e vai responder de outro jeito, por favor, alguma coisa está errada. É necessário rever isso. Na década de 80, eu entrei por esse processo. Eu não tenho vergonha alguma de falar que os meus clientes no início da década de 80, com tarô, eles nunca mais voltaram, porque eu devo ter falado muita M, né? Muita merdinha, né? Porque eu comecei a falar assim, eu decorava as cartas, e os significados delas. E quando eu comecei a ver que não tinha um retorno dos consulentes, e muitos falavam assim, não, isso aí não foi bem assim, eu falei, não, eu estou olhando errado. Alguma coisa está errada comigo. Então eu parei e revi todos os livros, refiz uma série de cursos e aí eu mergulhei na estrutura do tarô. E tive a oportunidade do final da década de 80 viajar para o exterior e trouxe um monte de livros que aqui não existia sobre tarô, estruturas, história e muito mais. E aí eu comecei a rever todos os meus conceitos. E realmente a partir desse estudo eu comecei realmente a fazer o atendimento correto. E a partir de então eu vim a perceber o que pode e o que não pode ser falado. E uma das grandes questões é exatamente o que você falou, Edu. É importante, se você perguntou A, você tem que responder A. Se eu perguntei sobre dinheiro, eu tenho que falar sobre dinheiro. Se eu perguntei sobre sexo, eu tenho que falar sobre verdade. sexo. Se eu estou no jogo, por exemplo, estou falando sobre, queria saber, sei lá, do meu amor. Aí, de repente, saiu lá uma carta sobre, sei lá, pendurado, né? Aí você está vendo que realmente a questão afetiva aí é difícil, é complexa, né? Aí a pessoa fala, não, porque você tem que aguentar, porque isso é seu karma, você tem que, um dia vai tudo mudar. Pendurado não muda, pendurado já é estático. Ele fica assim, é isso para sempre. É o tipo da condição que você não vai ser feliz. Você idealiza algo na sua vida, mas é um ideal. Não é real. Não é real. É uma utopia. Então você tem que entender isso, mas a pessoa, por amar, por desejar, ela vai ver aquela carta como, eu tenho que ter paciência, a minha entrega, a minha devoção, não é assim. Entendeu? A devoção do pendurado é no mundo espiritual. Então se ele cai numa pergunta de, como está a minha espiritualidade? Ótima, está maravilhosa. Você é devoto, você ora, você medita, você para, você reflete, entendeu? Mas como está meu sexo? Não está, você está broxando, querido. Nossa, está péssimo no sexo. Então não tem nada. Não tem volta aí. Não tem. Mas eu tenho que aguentar, porque a vida isso é um karma, né? E o Brasil tem tudo disso, né? Tudo é um karma, né? Eu não quero voltar numa próxima vida com essa situação trabalhada, né? Então o tarô tem disso. As pessoas têm que aprender a fazer perguntas, a escolher o método e a tiragem correta para essa pergunta, para você entender o que as cartas estão falando naquele plano, naquele conceito. Se a pergunta é material, você não pode sair de
de palavras e conceitos materiais. Se a pergunta é de questões sentimentais, você não pode sair desse complexo da questão sentimental, entendeu? Então, por exemplo, às vezes sai um diabo na casa 6 do trabalho na pessoa. A pessoa, eu acho que aqui tem alguém que está interessado em você, entendeu? Acho que tem um relacionamento. Não tem, é casa do trabalho. Está falando que a pessoa tem um desejo muito grande de vencer profissionalmente. Ganhar dinheiro. É matéria. É matéria. Mas aí começa, você tem inveja, tem macumba em cima de você. Aí começa a colocar um monte de conceitos que ela acha que tem na carta, naquele método, naquela tiragem. Então é importante conhecer, sim, tecnicamente, o que significa o símbolo. Porque a carta em si é um símbolo, a carta é um papel. Sim. A carta é um papel. Apenas é como se fosse um alfabeto. É um alfabeto simbólico. É uma codificação que nós temos para falar com o mundo espiritual, com o mundo energético, com o mundo que nos circunda, que a nossa visão real, tridimensional, humana, não consegue perceber. As cartas é um elo entre nós e algo mais suprafísico, né? E aí entender esse código que esse mundo energético e espiritual está nos falando é importante, para que a gente possa dar a resposta correta. Acho que você até começou a responder agora a dúvida do Leanderson. Ele está dizendo, Ney, o que está por trás do tarô? Quem responde? Ouvi dizer que existe uma inteligência espiritual. Poderia explicar, por favor? Abraços. Olha, eu fiz até uma palestra, está lá na escola, já até indico, vão assistir essa palestra lá na escola, chamada Como o Tarô Responde. Eu tenho uma palestra, 1h30 explicando como o tarô responde. Eu vou resumir porque a coisa é longa. Mas posso dizer, já vou dar spoiler, tá bom? Da palestra, gente, olha só. Então dá. Não tem entidade. Não. Tá bom? Não tem entidade. O tarô, ele não tem mentor. Não. Ele não tem um espírito, ele não tem pombagira, caboclo, preto velho, não tem nada disso. Isso quem tem é a pessoa. Sim. Então, você pode ter o seu mestre, você pode ter o seu mentor espiritual, você pode ter seus anjos, arcanjos, você pode ter o que você quiser. Faz parte da nossa família espiritual. Mas o tarô não tem. Mas o tarô não. O tarô é livre de dogma, religião, doutrina, tudo. Muitas pessoas às vezes colocam, para você ler bem o tarô, você tem que colocar um paninho vermelho. Outras falam, tem que botar um paninho preto, outras um paninho estampado. Tem que ter uma pedra. Tem que seguir sua intuição, né? Exato. A mesa, você coloca o jeito que você quiser. Tá? Não existe isso. O tarô está livre. Ele pode estar ligado à sua condição psicoespiritual, mas ele em si não está ligado a nada. Nós é que conectamos ele ao nosso mundo. De repente eu gosto de, sou um bandista, então eu vou usar pano branco. Se eu sou ocultista, Wicca, eu vou usar um pano preto. Então cada um vai ter a sua doutrina para ser lidada com aquilo. Então o tarô ele não tem nenhuma ligação espiritual, com entidades, não tem nenhuma ligação com nenhum espírito, nada disso. O que o tarô lê? Ele lê exatamente o nosso conteúdo chamado registro akáshico. Ele lê, é um processo nosso áurico, que nós temos na aura, os chakras. Esses chakras têm os nossos registros do que pensamos, do que fazemos, do que as outras pensam de nós também, do que elas fazem para nós, ou isso ou aquilo, e também até do nosso futuro. Então esse registro akáshico, que está na nossa energia, tem todos os registros. Então se eu tenho algum, mal olhado, se eu tenho magia, se eu tenho amor, se eu tenho paixão, se eu tenho desejo, se eu tenho 1000 planejamentos, isso está registrado no nosso campo energético. Quem é vidente, por exemplo, costuma às vezes pegar esses clichês energéticos para poder analisar e perceber e falar. O tarô faz essa leitura. O nosso corpo é um corpo físico, é o somatório de todos esses corpos energéticos. Só que nós estamos no mundo tridimensional. Então, para nós, às vezes é difícil acessar visualmente ou com audição esses mundos energéticos. Então, o tarô é como se fosse essa ponte entre eu e você, mas de esse universo energético. E não necessariamente você tem que estar ao meu lado. Porque, como nós estamos nesse mundo sutil, a pessoa pode estar do outro lado do mundo. Pensando em mim, já na hora já se dá a conexão energética. Mesmo. Eu me lembro da década de 80, quando eu fazia atendimentos por mapa astral e por tarô, eu fazia fita gravada, que mandava pelo correio, fita cassete, né? Aquelas fitinhas magnéticas.
que eu gravava e mandava pelo correio, porque eu não conhecia as pessoas, mandavam cartinha para mim, como que é, explica para mim, né, meu mapa astral, me davam umas perguntas, eu gravava e mandava. Eu trabalho no mundo virtual desde a década de 80. Sim. Depois vieram os telefones e hoje é a webcam, hoje é a internet, esse mundo virtual. Então, eu trabalho nele há muitos anos, então eu sei que funciona. Por que funciona? Por causa dessa ligação espiritual. Não existe tempo e espaço. Não existe tempo e espaço algum. Muita gente tem resistência, né, a fazer chamada à distância, né? Mas não existe perto, isso. Falar energia, se conecta melhor. Na verdade, Energia não tem isso. Não existe, não existe. Basta você ter autoconfiança. Sim. Esse conhecimento espiritual é muito importante. Você ter a certeza de do que mundo você está lidando. Como as pessoas não têm certeza, elas têm insegurança. E por ter insegurança, elas não jogam bem o tarô e ficam cheias de misticismo, achando que as cartas vão brotar imagens das cartas, que vai um anjo sair da carta e falar com ela. Não vai. Isso é papel. Tá? Pra você ter uma ideia de como isso é papel, hoje, por exemplo, eu poderia pegar aqui um caderno, marcar números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 22, fazer papelzinho e jogar papelzinho e jogo as cartas assim. Porque eu tenho conhecimento daquele símbolo. Tá. Né? Tem gente que tem uns misticismos que não gosta nem que ninguém toque, né? O meu tarô, né? Só o consulente ali, mas não gosta que outro pegue, de toque. respeito também, né? Acho que é um respeito. Aí eu entro ao lado psicoespiritual. Então é como você vê o seu mundo espiritual. Eu não pego nas cartas se você não deixar assim, é um respeito que eu tenho. Tudo bem. Mas pode tocar. Sim, pode. Mas eu não que vai digo prejudicar, né? Exato. Ficar Não impregnado é ali isso, nas cartas, a energia Não. do outro, atrapalhar. É isso que eu digo, você tem que se libertar disso. Tá. Ter o respeito, como você colocou, Suzy falou, mas o tarô ele tem que saber, se ele não tiver o paninho dele, se ele não tiver o incenso dele, entendeu? Se ele não tiver o tarô dele, ele tem que saber que ele pode jogar sem nada disso. Vai funcionar do mesmo jeito. Exatamente. E aí talvez entre um pouco da percepção que desenvolve, um pouco da intuição, um pouco até da vidência, porque você vai trabalhar sem as suas ferramentas. O tarô, ele faz essa ponte com a gente. E, né, ao abrir as cartas, eu leio ali, mas eu vou para aquele mundo, eu vou sabe? Sim. E trago as respostas. Sim, é verdade. Isso eu. Então o tarô ajuda, sim. Com o tempo você passa a sentir emoções com o tarô. Isso. Eu me lembro que em 98 eu até parei de atender por quase um ano, fiz um tratamento com florais, meditação, um monte de trabalhos espirituais, porque eu estava me envolvendo demais com as emoções. Exatamente. Das consultas, Olha lá. entendeu? Das pessoas. Das pessoas. Com certeza. Do tarô. Eu abri o tarô e eu vi o que estava acontecendo, o que ia acontecer, e eu ficava, meu Deus do céu, por mais que eu falasse, eu sabia que a pessoa ia quebrar a cara, e eu sentia dor por ela, porque eu sabia que era uma coisa simples dela resolver. E tive que fazer um bom trabalho comigo para me distanciar desse processo. Você atribui ao tarô ou de repente a sua empatia enquanto sensibilidade espiritual ou paranormalidade que você também pode ter desenvolvido nessa fase? Ao tarô. Ao tarô. Porque se você mostrar um jogo, na hora vem a imagem do que é, na hora vem o sentimento do que é. Vem o sentimento. Hoje eu tô assim, por isso que às vezes até parei um pouco com consultas, por causa disso. Eu olho assim, eu já sei até a dor da pessoa. Porque eu conheço em profundidade, porque eu já vivi essas cartas todas. Eu conheço em profundidade todas elas. Já quebrei a cara, já fui pra zero, já fui pra lama, já fui pro céu. Já fui ao inferno, já fui ao céu. Já fui pra tudo que é lugar. Já perdi tudo na vida, já vivi de favor dos outros, já recomecei. Já recomeçou, entendeu? Você viveu todos os arcanos. Vivi todos os arcanos, eu sei exatamente o que é cada um, então isso me Você pra mim é um mago, né? Não é um mago. Eu também tinha pensado isso hoje. Ele é um mago. Eu acho ele tão parecidinho com o arquétipo, traz né? o conhecimento de um ermitão, né? Quando ele falou que ele estava mas ele é mais um mago pra mim. Mas quando ele falou assim dele trazendo livros de fora, me veio a carta do mago. Não é o mago? Também, é o mago pra nós, dele buscando mago eremita, são dois arcanos bons. Não é? Eu acho também. Olha só, o Atael está perguntando por que as cartas não são muito precisas no tempo? Acho que também porque as situações ainda não aconteceram, né? Tudo tão passível de mudança, né? O tarô está fazendo porque aquela o tempo leitura muda, do né? campo, né? Naquele momento, mas aí a gente muda também, às vezes, algumas ações, né? Tem os fatores ambientais, não tem? Também impacta um pouco, né, Ney? Tem várias coisas. Isso daí que você colocou e mais algumas coisas. Primeiro, o tarô é o oráculo do estar.
É o oráculo do momento, não é o oráculo do ser. O oráculo do ser é astrologia, numerologia, leitura de mãos. Por quê? Porque os oráculos do ser, você pode fazer previsões por anos. Até a tendência dos trânsitos astrológicos esse ano que vem, daqui 20 anos. O tarô, e que oráculo está, como tarô, runas, búzios, são oráculos que falam do que você está vivenciando. O seu estar, você pode estar num casamento 10 anos, como pode estar 1 ano. O tarô vai ler esse movimento de 10 anos ou 1 ano. E como que isso se processa nos próximos meses ou até no máximo 1 ano. Eu não conheço nenhuma técnica de tarô que fale mais de 1 ano. Não conheço. Se a pessoa fala mais de 1 ano é porque ela está usando ou a evidência dela, ou a percepção, ou a intuição. É outra coisa, não é o tarô. Exatamente, porque o tarô você consegue, através dos... Aí vai a metodologia, não é as cartas que vão dizer o tempo. As cartas só dizem, é mais lento ou mais rápido. Rápido, Você tem lá, tem o sacerdotisa, 2 a 3 eremita. meses, às vezes você consegue também. Sim, mas pouco tempo. Pouco tempo. As cartas vão dizer, Sim. por exemplo, tem o eremita, sacerdotisa, temperança, que falam de muito tempo. Tem o carro, roda, que fala de pouco tempo, acelerador. Agora, o método vai dizer se esse tempo prolonga ou não. Se você pergunta, eu vou vender minha casa esse ano, é um exemplo, né? E saem cartas que prolongam o tempo, esse ano não. Vai vender. O ano que vem, talvez. Aí ele está prolongando. E se saem cartas rápidas, pode dizer que não, vai vender até antes desse período. Porque o tarô você precisa colocar tempo. Se você não colocar tempo na pergunta, você vai ter uma dificuldade muito grande de interpretar o tempo. Sim. Por isso que é importante, na pergunta, e o Edu colocou bem interpretar o anteriormente, tempo. o que você fez de pergunta? Você tem que se basear na pergunta. Então, eu vou vender a casa até o final do ano, eu vou me casar com fulano esse ano, ou vou namorar tal pessoa esse mês, ou agora. Quer dizer, tudo isso é importante colocar o tempo dentro da pergunta, para que você possa, então, através das cartas, que elas não têm tempo específico. Quem tem tempo é o método. Então, mas ela, ao estar no método, elas vão esticar ou encurtar o que o método está dizendo. Então, é por aí a técnica de tempo. Mas não tem mais do que 1 ano. Isso eu posso... Não conheço um método que fale mais de 1 ano. Isso aí, respondido. A Vanusa está perguntando, o jogo Mandala é o mais completo? Eu diria que sim. Eu diria que as pessoas... Entendendo esse método, que é baseado na astrologia, isso tem que ficar claro, é um método que surgiu no século XIX, a partir da astrologia, então é uma adaptação das casas, por isso que há muita variação, às vezes, de interpretação do jogo do mandala. Eu procuro sempre estar o mais próximo possível da astrologia, do que representa as casas, não um signo, planeta, nada, mas a representação das casas. A partir dele, nós podemos ver todas as áreas da vida da pessoa. Quando eu dou consulta, é o primeiro jogo que eu faço, porque a partir dali eu já sei um parâmetro do que a pessoa está pensando, como está o dinheiro, como está o trabalho, como está o amor, como está o relacionamento, como está a saúde, um pouquinho de cada. E a partir daí, a pessoa pode fazer as perguntas dela. E o jogo do mandala, ou casas astrológicas também, como as pessoas dizem, podemos fazer previsões até 1 ano, chamamos de casas derivadas. Como também podemos ver outras pessoas dentro do nosso próprio jogo, o pai, a mãe, o filho, dentro do próprio jogo do mandala. Então chamamos de casas derivadas. Então é um jogo completo porque ele resume muito rapidamente o status da pessoa. Então a pessoa chega para casa 1 do mandala, vamos supor, sai ali o imperador, a pessoa se abre o imperador, você sabe que a pessoa não vai te escutar. Ela já veio ali com ideias fixas, prontas, entendeu? A partir daí você começa a pensar, peraí, a pessoa está assim na vida. Quer dizer, então ela já veio ali com um predestinado a não te ouvir. A pessoa chega de casa 1 do jogo do mandala de torre. Então ela já chegou assim completamente destruída com pensamentos desacreditada, dela. Os meus castelos ruíram. Pessimista, meus castelos ruíram. Que eu vou fazer o que agora da minha vida? Ela chega já triste, né? Então, dependendo da casa 1, eu já sei até o comportamento da pessoa e como ela se encontra. Sem evidência, vamos colocar assim. Sem evidência. Porque as cartas já dizem... Né? Ali tá ele já está falando para você. Entendeu? Então, a partir desse jogo, eu diria que ele é o primeiro a ser feito numa consulta completa. A partir daí a gente esmiuça, quero ver, aí deu problema mais afetivo, então a gente vai para outros jogos, trabalhando a parte afetiva, dando aconselhamentos e assim sucessivamente. Boa. Andréia está dizendo encontro de milhões, bem no dia do solstício de inverno. Meu Deus, que sorte assistir isso hoje. Que legal.
Aliás, feliz inverno aí para todos vocês, feliz inverno, né? Estão acompanhando, os colegas aí. Bom inverno, né? Bom inverno. Uma boa estação. Ó, Ricardo, a sua trilogia de tarô é a melhor. Já li várias vezes. Recomendo para todos. Parabéns, Ney Naif. Obrigado. Carlinha Wilson, comecei a jogar tarô há aproximadamente 1 ano. Me sinto cansada após as tiragens. Como eu posso melhorar isso? Aí, no caso, ela tá forçando muito o plano mental dela a entrar no plano intuitivo, sem estar, talvez, preparada ainda para isso. Ela está cansada porque ela tenta compreender a carta sem entender completamente o símbolo e a posição da carta. Esse cansaço é mental mesmo, não tem nada a ver com o consulente. E ela teria que procurar ler mais sobre as cartas, sobre os métodos, fazer um curso regular para que ela possa, às vezes, ter um conhecimento. O que acontece, às vezes, o próprio livro, ele não dá toda a informação. Porque o livro é uma base, aulas é outra base, mas juntando os dois, a pessoa tem uma completude muito grande de informação. Então, nesse caso, eu aconselharia ela a, de repente, ver mais palestras, não só ler mais, mas fazer curso, ouvir mais informações, para que durante os jogos ela não force tanto o plano mental dela em compreender o símbolo. Ou então estudar mais símbolos, e procurar dicionário dos símbolos, estudar o próprio tarô que ela está usando, o que é a estrutura do tarô, a história do tarô, para que ela se sinta confortável diante daquela simbologia. Digo isso porque eu já passei por isso. Não se desgastar tanto, né? Não se desgastar. Chegar na interpretação. Ó, Silvana, Ney, que tipo de perguntas podem ser feitas somente com os 22 arcanos maiores? E qual o mínimo de cartas necessário para ler por pergunta? Pois é, aí observa-se que ela não deve ter feito algum curso, alguma orientação mais profissional ou técnica. Primeiramente, nós lidamos com os arcanos maiores de um modo de aprender o tarô, ou talvez pedir aconselhamento. Podemos jogar com os arcanos maiores qualquer jogo, qualquer um. Só que o que acontece com os arcanos maiores? Eles representam o macrocosmo, eles dão a tendência e as probabilidades daquela situação. Então, são possibilidades. Os arcanos menores é um microcosmo, então ele dá mais a referência da formação. Os arcanos maiores, eles representam o mundo das ideias, e os menores, a realidade, a formação. Quando nós trabalhamos com os dois, nós temos a ideia e a proporção da direção e da formação. Um é a atitude ou o modo que a pessoa vai lidar no seu mundo. Quando lidamos só com os maiores, como ela está colocando, as perguntas vão ficar muito subjetivas. E não existe um único método. Ou seja, existem milhares de métodos, porque dependendo da pergunta, nós temos um método melhor ou mais específico. Temos um conjunto de métodos básicos, que é o mandala para todas as questões, temos o Peladan, que é para uma pergunta específica, temos a Cruz Celta, que é para uma análise mais direcionada para um ano, temos alguns aconselhamentos. Mas às vezes tem perguntas que em um desses jogos não encaixam, não são possíveis. Por isso que é importante ter várias metodologias, várias técnicas de leitura, para que você possa, então, essa pergunta é melhor com tal método. A pessoa está perguntando, eu vim ver meu relacionamento. Você não vai jogar uma Cruz Celta ou um Peladan, você vai jogar um Templo de Afrodite, que é para saber os dois, como que os dois se encontram, né? Então a pessoa quer saber, eu queria saber só, sei lá, do meu companheiro, sexualmente não está bem, então nós vamos para o Templo de Marte, que é só sexo. Então as pessoas têm que saber o que cada pergunta tem um método. Então a pergunta dela não procede, não tem uma resposta muito objetiva que ela possa usar um conjunto de cartas para qualquer pergunta. Tá? Tem algum livro que você recomenda? Ou da sua autoria mesmo, eu acredito que tenha vários legais aí para quem está começando, assim, que você falaria, esse é legal para quem não tem conhecimento. Olha, para quem não tem conhecimento, ou ainda tem, mas ainda está truncado, porque às vezes a pessoa tem conhecimento fragmentado. Ela vai na internet, vê um vídeo de uma pessoa, vê vídeo de outra pessoa, vê uma frase aqui, uma frase lá. Ela tem uma coxa de retalhos. Ela não tem uma formação, um direcionamento, uma doutrina dentro do conhecimento. Eu tenho um livro, o Curso Completo de Tarô. Esse é um livro muito vendido, inclusive, está há 22 anos no mercado, já vendeu mais de 500 mil de cópias, realmente é um livro muito, muito requisitado. Ele já vem com as cartas de tarô, e são 25 lições,
E são 10 autoavaliações, também tem as respostas no final do livro. Ali orienta assim, passo a passo. O grande problema das pessoas é que elas pegam esse livro e vai logo para os jogos. E aquilo anula é um livro, tudo, né? Anula tudo. Aquilo é um livro de lição, é um curso. Para formar uma base, né, sólida. Tem que ir a primeira lição, segunda lição, até chegar na parte de realmente interpretação. Quando a pessoa me manda às vezes dúvidas por e-mail, porque no livro eu não entendi tal coisa, eu falo, leia tal lição, leia tal página, que você pulou isso. Eu já até sei o que ela pulou. Entendeu? Então é um livro assim, para iniciantes. Ela deve ser geminiana. Agora, se a pessoa já tem um conhecimento realmente básico de tarô, aconselho a trilogia. A trilogia, nós vamos ter, também está há 20 anos no mercado, ela tem o primeiro volume, é toda a estrutura, a história, a estrutura do tarô, o segundo é sobre todos os arcanos, 78, todas as diferenças entre um e outro, e o terceiro volume é sobre a metodologia, como ler. Aí tem vários métodos, várias técnicas. Ela que me perguntou sobre os arcanos maiores e técnicos, talvez se ela tiver um conhecimento de tarô, o terceiro volume poderia ajudar bastante ela a entender como ler arcanos maiores em diversas metodologias. Boa. A Cris Moraes, ela vai entrar num assunto que eu acho também bem pertinente. Boa noite a todos. Prazer enorme estar aqui. Queria saber sua opinião sobre uma turma que vende jogo de tarô usando baralho Lenormand. Isso eu acho importante também porque muita gente, na verdade, fala que é tarólogo, mas não está usando tarô como ferramenta. Então, nem sabe o que é tarô. Porque se você sabe o que é tarô, você não vai falar que você é tarólogo usando outra coisa, né? Ou o pessoal que fala tarô cigano, mas não é tarô. Quando a gente pega aquele baralho de tarô cigano, não é tarô. Né? Não é tarô, não é tarô. Não é. Esse é o problema do mercado. O tarô cigano, ele só existe no Brasil, esse nome tarô cigano. Lá fora chama Oráculo de Mademoiselle Lenormand. Tá? Isso é fato no mundo inteiro, só no Brasil que ele entrou com esse nome. Aliás, no Brasil, tudo que era cartinha desenhada foi colocada como tarô. Tarô dos cristais, tarô dos gnomos, tarô do não sei o quê, enfim, e tarô não dos florais, não é tarô. Se usou essa palavra tarô para designar cartas, cartomancia. As pessoas o Brasil tem um problema com o nome cartomancia. Então, por isso que as editoras raramente colocam livros de cartomancia. Porque tarô vende mais. Tarô vende. É uma questão aí capitalista. Exatamente. E se entender a história. Também tem uma palestra sobre isso lá na minha escola. Que legal. Sobre essa questão capitalista em cima das cartas. É só tarô, falam tarô, mas não é o tarô. Não é. Então, mas tem muita gente que... Aí eu vou à questão do entusiasta, né? Por aprender que foi tarô cigano, ela fala que ela é tarólogo. Sim. É por esse prisma. Mas eu não vou condená-la porque ela talvez ensinaram a ela naquele momento que era o tarô cigano, então ela se fala como taróloga. Hoje há um grande movimento no Brasil e no mundo para colocar as cartas de Mademoiselle Lenormand, colocar Lenormand como um oráculo muito potencializado. No Brasil tem já vários grupos já tentando colocar, olha gente, Lenormand tem estrutura, tem base e deve ser lida ou interpretada ou estudada como o tarô, mas não é tarô. Tá? É cartas, é cartomancia. Isso é no mundo inteiro. Mas no Brasil tem isso. Infelizmente é isso. Já aconteceu também em salas de aula, lá nessa década de 80, 90, de eu falar, pessoas vinham para aula presencial, você tem que trazer um tarô. E a pessoa aparecia com as cartas ciganas. Normal que era carta cigana, está escrito tarô, mas eu trouxe um tarô. Mas isso aí não vai poder ser não. Ai, gente. Bom, vamos começar, galera. Então, já aqui responder vocês, já podem começar a enviar. Aliás, tem muitas perguntas aqui. Vamos responder todo mundo aí que é membro do canal. Se você ainda não é, torne-se, tá? Pode mandar sua perguntinha ou aqui através do Superchat também. Aí você contribui com o nosso canal para ele continuar aí fortalecido, tá? E se desenvolvendo cada vez mais. Então, quem quiser também pode mandar foto para a Sandra Suzy poder falar um pouquinho da personalidade, o que ela tá vendo aí para o seu futuro. Aí, para isso, gente, você avisa a gente aqui no Superchat, mandando o seu nome completo, falando que você vai enviar sua foto, manda sua data de nascimento e você faz a mesma coisa no WhatsApp da Astral TV, mandando essas informações para lá. Anote aí o WhatsApp, o código é 11, o número é o 961140628. Então, repetindo, 961140628.
Ney, uma outra coisa também interessante assim de a gente mencionar, por exemplo, você acha importante que as pessoas tenham algum conhecimento de algo que elas possam indicar no final para o consulente, alguma coisa em paralelo, complementar, por exemplo, vai fazer um curso de terapeuta floral ou de terapeuta de alguma outra coisa, que a gente lida com muitos problemas, né? E às vezes ter uma ferramenta que de repente possa ali ajudar as pessoas. O que você pensa sobre isso? Não só penso quanto uso, porque eu tenho uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, tarólogos, amigos. O cliente chega triste e vai sair triste. Nós não temos como arrancar do coração dele os problemas dele. Não. E muitas vezes o consulente chega, ou até nós vamos lidar com o tarô, perguntas para nós, que não satisfaz a nossa vaidade, entendeu? Sim. Nós queremos aquela resposta. Tira mais uma cartinha, tira mais uma cartinha. Embaralha de novo. Embaralha de novo. Vai lá nessas cartas. Embaralha de novo. Então, há uma negação, às vezes, muito forte em cima do oráculo, em cima das respostas que nos vêm. E às vezes vem as respostas certas, o cliente aceita, mas o problema não está resolvido. Ele veio ali apenas ter uma orientação, mas não é que ele saiu dali e vai estar tudo solucionado, o casamento, o trabalho, a família, os problemas de saúde. Não. E aí entra exatamente o suporte que você tem que dar a ele, ou uma indicação. Vai ao psiquiatra, vai ao terapeuta, vai ao médico, vai ao psicólogo, vai a um terapeuta floral, vai a um terapeuta holístico. Sim. Se você, de repente, vê que é uma coisa simples, você pode indicar para ela, de repente, um banho de ervas, Sim. você pode indicar para ela um floral, você pode indicar para ela uma aromaterapia. Que isso é legal, um cristal. Um cristal, você pode fazer um relaxamento com ela ali no consultório. É importante que você dê um suporte pós-consulta. Ficar só com a pessoa na consulta e ela fecha a porta e vai embora com os mesmos problemas, é importante que nós também demos a ela alguma ferramenta para que ela possa, a partir dali, tentar solucionar ou tentar se acalmar ou se equilibrar emocionalmente. Ninguém vai ao tarô feliz da vida pululando que nem uma gazela, entendeu? Não. Ninguém vai. Todo mundo vai triste, Com todo mundo problema, vai com problema, é verdade. vai com alguma tensão difícil, vai com, enfim, com 1000 coisas na cabeça. E vai sair com essas 1000 coisas. Sim. Fora as outras 1000 que a gente vai colocar na cabeça dela. Claro. Ela vai sair com 2000 coisas, né? Então, por isso a gente tem que dar um floral para ela, uma indicação. Sim. Eu não tenho problema algum em indicar psiquiatra às vezes, já indiquei muito. Eu também. Já indiquei muito. É necessário, né? Porque, exato, o problema não é nosso. Ela constrói, de repente, um trabalho 10 anos errado, um relacionamento 10 anos errado, e que aqui numa consulta de tarô tudo se resolve. Ela precisa de ajuda psicológica, emocional, Ou quem vem com um monte de espiritual problemas, né? e psicológica, é tudo. E É um quando é todo. espiritual? Também mandamos Também as mando, magias, nós porque não? mandamos, Tudo. E tem que ter um caderninho Tem de que outros ter. profissionais. Sim. Tem gente que vem com aquele monte de problema e despeja querendo que numa única consulta se resolva tudo ou se olhe Mas tudo. nós somos um pouco psicólogos. Nós somos. Sim, somos. Somos os psicólogos deles, né? Mas nós não temos como dar soluções Não. imediatas do jeito que eles querem. Não, é porque eles querem Né? imediato. Exato. E aí no tarô tem, quando a gente estuda arcano maior e menor, nas combinações, tem as combinações que eu chamo de divergentes. São as combinações anacrônicas. São, vamos dizer, vocês têm o sol, que representa a lindeza, a maravilha, o sucesso, e você tem o 3 espadas, que é tristeza, sofrimento ali combinado. Isso é uma combinação anacrônica. A pessoa, ela cavou o próprio buraco dela. Sim. Que não deveria ter cavado. Então ela quer que numa consulta isso se resolva? Não pode se resolver. Ela tem que se reorientar. E essa reorientação se dá através de um terapeuta, ou de um floral, Exatamente. ou de um aromaterapia, tratamento. de um tratamento, entendeu? Até do voduísmo, se for o caso. O que fizer bem a ela. É claro. Aquilo que ela acreditar. Exato. É? E sabe que às vezes eu pergunto a pessoa, você acredita em quê? Acredito em Santo Antônio. Então você vai fazer uma novena para Santo Antônio. Funciona. Eu Minha tia acredito no fazia. preto velho. Funciona. Então vai consultar o preto velho. Porque às vezes a pessoa, a crença A dela. identificação. A identificação. Isso é muito importante. Não adianta eu mandar ela tomar um Pra banho. macumba se ela não acredita Ela na acredita na macumba. Vai na igreja, né? Não. Faz uma Não, missa. E eu já não. atendi evangélicos, tá? Então, eu tento às vezes também. os evangélicos eles gostam de uma consultinha. Eles vão também, vão, né? vão.
Aí eu não posso indicar Santo Antônio, né? Não, aí já não vai dar certo. Aí não dá. Às vezes você indica versículo da Bíblia. Eu dou Bíblia, exatamente. Dou muito Bíblia. Eu já entendo muito, né? Nessa aí eu não vou me sair bem. Não, né? Nessa parte não. Eu te passo como é que é. Você me passa. Exatamente. Da Mônica pra Mônica. Caminhando. Salmo também, eu não vou saber nenhum, minha gente. Mas tem uns que ajudam. Mas eu não conheço. Eu ensino oração, tudo que tiver. Eu Sabe falo. que a Prece Evangélica eu mandei um livro de Salmos aí, que tem comuns, muitos livros de Salmos. Compra o livro de Salmos e abre aleatoriamente. Isso daí. Deus vai falar com você. Fala mesmo, você A pede sua energia conselho. vai puxar o salmo certo, né? Exatamente. Boa. E o que você pensa sobre o movimento assim, do tarô terapêutico, né? Muita gente hoje usando esse termo. O que você pensa? Esse termo ele é antigo nos Estados Unidos já, desde a década de 60 se fala em taroterapia. No Brasil entrou o termo taroterapia como se fosse uma terapia, não fosse tarô, querendo dissociar o tarô do oráculo em si e colocá-lo mais numa questão de orientação. Só que não tem, às vezes, como vem uma consulta, você abre uma torre, você vai falar do problema da pessoa. Isso não é um oráculo? Você não está adivinhando, quer dizer, a pessoa não te falou nada, né? Então, a taroterapia hoje, a partir de uma consulta de tarô, você faz alguma terapia com ela. Com o tarô, podemos trabalhar a taroterapia a partir dos símbolos, se a pessoa estiver preparada, vamos colocar, para trabalhar os símbolos. Por exemplo, visualização de símbolos, meditação com símbolos. A pessoa precisa ter o tarólogo precisa ter essa técnica e a pessoa precisa querer fazer esse tipo de tratamento. Mas a taroterapia hoje, ela virou um complexo de, como eu falei anteriormente, eu posso fazer uma consulta de tarô, indicar para ela uma aromaterapia. Sim. Posso, de repente, se eu estiver no consultório, posso no próprio consultório, de repente, fazer também relaxamento com ela, com cristais, cromoterapia. Eu posso, a partir da consulta, que seria um diagnóstico, uma anamnese do processo dela, fazer o que eu tenho que fazer a partir deste diagnóstico, que tipo de terapia eu uso, por exemplo, para essa pessoa, entendeu? Então isso que é muito importante a gente ter essa questão, mas é comum hoje em dia a taroterapia, acho que todos nós de algum modo faz taroterapia, além do oráculo. A gente acaba fazendo. Mas eles querem separar muito essa questão de quando a gente faz uma orientação de previsões da taroterapia, que seria mais a orientação para a pessoa ter autocura e autoestima. Autoestima, mudar um pouco. Mas tudo é válido no tarô. Aliás, foi bom essa pergunta, porque, na verdade, o tarô ele serve a tudo. E as pessoas têm que entender isso. Não é demérito fazer um ou outro. O tarô serve ao oráculo, serve à taromancia, serve à taroterapia, serve à magia, serve à meditação. É verdade. Serve a orientação. O tarô é tudo isso. Atende a todos. Atende a todos. É como qualquer profissão. Você pega o psicólogo, você tem lá uma faculdade básica e depois você escolhe. Eu vou ser freudiano, lacaniano, junguiano. Você depois vai nas linhas que mais lhe afina, que mais lhe aperfeiçoa. Né? Então, o tarô é a mesma coisa. Você aprende o básico e a partir dali você vai fazer magia, vai fazer oráculo, vai fazer taromancia, vai fazer o que você quiser. Agora, dizer que um não pode, o outro está errado, isso não é tarólogo. Isso é achólogo. Boa. Carlinha acabou de comprar o livro, vai receber sexta-feira o livro indicado pelo Ney. Muito bom. Obrigado. Gente, vamos começar então a atendê-los agora. Produção, quando tiver foto aí para Sandra Suzy, já põe na tela para a gente já começar aí, né, nossa parte, né, mais... Fotomancia, né, e a dividência. E também vamos começar a pegar as perguntas aqui. Então vamos ver a primeira pessoa aqui que mandou para a gente, o Leandro Vasque. Ele pediu, Ney, um conselho para o mês de julho. Ele diz: eu só estou com um problema referente à minha passagem aérea. Estou tentando levar meus 4 pets, se vai dar certo. Ele vai mudar de país, né? E está tentando levar os animais. A companhia aérea alterou minha passagem da minha mulher. Quer saber se vai conseguir resolver, né, tudo e levar os pets. Ele é do dia 22 de janeiro de 86, Leandro Martins dos Santos. Vamos ver, Leandro, o que vem para você. Então, vamos ver se ele consegue levar os pets de acordo com como ele deseja, na passagem aérea, enfim, dessa mudança toda, né? Vamos lá, olha. Ser pendurado é difícil, do jeito que ele quer é difícil. Essa é a questão aqui, tem que ficar claro, tá? Não é que ele não vai levar. Tá? O problema é do jeito que ele quer. A companhia pode dar problema também, né? Algum problema, não é? Do jeito que ele deseja, vai ser difícil. Só que ele vai conseguir, sim. Mas
provavelmente através de outro dia ou outro horário, não como ele deseja. Ele talvez quisesse ir tudo, talvez com a mulher, pelo que eu entendi aí, com a mulher e com os cachorros, e todo mundo junto. Eu acho que isso não será possível, tá? Agora, vai sim, isso vai, mas em dias diferentes. Tá. Um outro detalhe, há uma probabilidade, porque como aqui é 7 de paus, há uma probabilidade muito grande de a companhia fazer um co-share. E manda ele ver se ele tem uma companhia que tem a gente chama de co-share, não sei qual é o nome em português. Que tem um horário, fluxo. Não, co-share é quando tá junto. Amiga. Compartilha o mesmo, compartilha o trabalho. É mais ou menos isso. Você vê quem é as companhias que estão no mesmo grupo, para ver se pode, de repente, ir por outra companhia. Aí talvez ele consiga, se for pela mesma. Ver se ele consegue com uma outra. Por exemplo, assim, a Latam, ela costuma ter com a Azul, entendeu? A Gol parece com a Ibéria. Assim, para ver quem é o co-share, quem é que está junto nas transações. Dado a dica aí, Leandro. Boa sorte, querido. Vou responder o Wellington Bernardo Silva dos Santos. É do dia 21 de maio de 95. Ele diz que está sem trabalho, formou-se em Direito, invisto ou mudo de carreira. Gostaria de uma leitura das cartas. Vamos ver, Wellington. Então vou tirar uma primeira carta aqui do Oráculo do Deus para a gente ver se tem algum emprego surgindo para você no futuro próximo na sua área. E vamos tirar uma de conselho se você deve se manter nessa área. Vamos ver. Olha, Wellington, aqui eu vejo sim você conseguindo algo positivo dentro da sua área e no futuro próximo, né? Futuro próximo que eu considero aqui cerca de uns 3 meses aproximadamente. A gente tem aqui a carta de Ogum, né? No Oráculo do Deus, ali com a espada na mão, né? Ogum é um deus, né, sempre ligado aí à abertura de caminhos, tá com a espada na mão aqui, né, então indicando força, vitória, tá, para você. E além disso, quando eu olho aqui no aconselhamento, se você deve se manter nessa área, sai a carta de Nuada, que é um deus celta, né, que foi líder dos Tuatha de Danann, também com a espada na mão, novamente o simbolismo da espada. E o deus líder pede, acredite em você, né, na sua capacidade, no seu potencial, autoconfiança. Você veja que você se formou faz pouco tempo e você está em dúvida um pouco se você deve mudar de área, mas você precisa colocar mais esse gás para fora para fazer as coisas acontecerem, confiar, porque se você tiver dúvida, nem o universo vai conspirar muito bem a favor das coisas, né? É importante você ter firmeza, segurança, tentar mais. Tem vitória para você, viu? Segue aí, né? Coloca mais ânimo aí e segue em frente, tá bom? Boa sorte. Temos foto, galera? Se tiver foto, pode soltar aí foto. Não tem, olha lá. Ele fez aqui o pessoal tá falando que mandou foto, hein? Vamos ver. Mandem aí, gente. Código 11, número 961140628. A Mônica. Boa noite, Ney Naif. Queria um conselho. Ela é do dia 3 de maio de 66, de Salvador, Bahia. Gratidão. Mas não pediu um conselho específico, só um conselho. Acredito que no momento, vamos ver qual o nome dela? É Mônica Correia. Mônica, tá ok, Mônica. Vamos usar um conselho então para você geral, enfim, do seu momento de vida, como é que você tem que se comportar, como é que você tem que lidar com os seus problemas atuais. Vamos observar por esse caminho, tá bom? Temos aqui o Sol, tá? Essa carta aqui, como conselho, está dizendo o seguinte: você tem que ter autoconfiança, tem que ter otimismo. Você deve estar muito triste, decepcionada, ou talvez até não sabendo como lidar com o dia a dia, tá bom? Então aqui pede para você ter mais ânimo, mais energia, mais garra, correr atrás dos seus projetos, porque como saiu o Sol, ou seja, é possível você ter o que você deseja, abrir seus caminhos, tendo essa condição, tá bom? A condição de otimismo, ir em frente, você realmente não desistir. Saiu juntamente com o Rei de Espadas, então, ou seja, o poder está nas suas mãos. Ou você vai e enfrenta os problemas, ou você não vence. Sol com o Rei de Espadas representa o seguinte: a vitória está nas suas mãos. Se você não fizer nada, nada acontece, ok? Beijinho. Beijo, querida.
Sandra, a gente tem uma pergunta aqui, só que sem foto, com os dados. Uma pessoa quer saber sobre reconciliação, que ela fala, por exemplo, o signo dele, né, o Carlos é de Escorpião e ela é ariana. E daí ela dá as datas e ela pergunta se ele vai procurá-la para que ele se reconcilie. Ela não tem foto do namorado? Se você tiver foto, manda pra gente, Lili. O nome dela qual é? Então, ela deu as datas, né? E ele é do dia 4 de novembro de 71, um escorpiano. Ela é do dia 14 de abril de 73, Mariana. A Lili, manda pra gente uma foto aí, tá? Seria melhor pra mim com a foto. Isso, nem que seja só sua, tá? Se você não quiser manda mandar a foto dela, já serve, Manda sua foto. Então o código é 11, o número é o 961140628. Mas eu já senti que é um relacionamento de altos e baixos mesmo. E que ela tem que ter um pouquinho mais de jogo de cintura com esse relacionamento. Ele é escorpião, né? E ela é ariana. E ela é ariana, isso. Tem que mudar isso aqui para coraçãozinho, tem que ser talvez um pouco mais meiga, um pouco mais dócil. Isso. É o que eu senti dos dois se pegando assim, mas eu preciso ver a foto. Pode mandar, Lili, código que aí é melhor para mim. 961140628. Vamos deixar aqui no chat o número. A Maria Júlia também tem uma pergunta muito parecida. Eu e meu ex teremos volta? Ele ainda vem atrás de mim? Manda foto também, Maria Júlia. Ela é do dia 26 de fevereiro de 2001, né? E ele é do dia 9 de novembro de 97. Novinhos. Manda foto, Maria. Tudo pelo WhatsApp, gente. Código 11, número 961140628. Produção, põe pra gente, fixa, por favor, o número. Paralelo a isso, a gente tem a Jussara Correia. Boa noite, queridos. Edu, Sandra e Ney. Pergunta pro Ney. Quero saber um geralzinho aí sobre a minha vida. Assim, o que esperar. Pedir uma geralzinha, né? Uma geralzinha. Uma geralzinha. Muita luz a todos. Gratidão, Salvador Bahia. Beijo, Jussara. Jussara, aqui um geralzinho da Jussara. Vamos lá. Vamos ver o lado material da Jussara. Temperança. Temperança, Jussara. Lado material, hein? As coisas estão devagar, não, sabe... Estão patinando, as coisas não se desenvolvem como você quer, como você deseja, mas principalmente aqui o conselho é o 4 de copas. Você tem que refletir bastante sobre o que você quer da vida e do futuro. É como se você estivesse esperando as coisas acontecerem. Esperar acontecer, nada fazendo, nada acontece. Então é importante que você tenha realmente um desenvolvimento, talvez um ímpeto maior daquilo que você deseja. A parte afetiva aqui saiu o imperador, então, ou seja, você fica esperando muitas coisas acontecerem. E principalmente porque saiu o 5 de ouros, esperando a volta, esperando que as coisas se repitam como foi no passado, ou o afastamento de alguma coisa. É importante que você também vá atrás, que você também lute pela sua vida, pelo que você deseja. O grande conselho para você para o momento é o carro. Ou seja, você tem que ir atrás dos seus sonhos. Se você não for atrás dos seus sonhos, nada acontece. As duas cartas que vimos anteriormente, a temperança e o imperador, são arcanos estáticos, são arcanos, sabe, que não saem do lugar, ficam ali esperando as coisas acontecerem, as coisas se aflorarem. E aqui o conselho, carro. Se você não lutar pelo que você quer, seja pelo amor, pelo trabalho, pelos seus desejos, não adianta. Procura, de repente, sei lá, uma ajuda terapêutica, uns banhos de ervas aí em Salvador, alguma coisa para te motivar. Um abre-caminho, entendeu? É importante que você se motive de algum modo e tenha consciência que as coisas não estão contra você. É você mesmo que está, às vezes, um pouco depressivo, negativando tudo, não está realmente buscando aquilo que o seu coração deseja. Coloca para fora tudo e segue a vida adiante, tá bom? Beijo, Ju! Temos aí já, produção, foto? Se tiver, já pode soltar pra gente. Enquanto isso, a Luciana gostaria de saber se eu e D, né, D é a inicial, né, da pessoa, se vamos ficar juntos e se vai demorar. Vamos ver. Gostaria de saber se eu e D, se vamos ficar juntos, se vai demorar. Mas você não mandou nenhuma data de nascimento, né, amor? Manda pra gente, Luciana. A Luciana Minguele também, sua data, de repente, tá? Manda aqui pra gente. Fate Oráculo tá dizendo que enviou foto no Zap.
E aí, produção, temos a foto, meninos? Me respondam. Se não, coloquem aí pra gente, por favor, só pra gente saber e a Sandra poder se conectar, tá? Tem foto também daqueles casais que perguntaram. Como que tá aí? Ali, ó, chegou. Meu nome é Maria Júlia Silva. Sou de 26/2/2001. No momento estou separada, mas ainda amo ele. Gostaria de saber se ainda teremos volta e qual o tempo para isso se resolver. Boa noite. Como faço para ter uma tiragem agora na live? Ela é uma menina, não? Tem carinha de menina, não tem? Novinha, 2001. É uma menina, olha. Mas é uma menina geniosa, né? Personalidade forte, temperamental. Tem que trabalhar um pouco mais essa sua paciência, né? O saber esperar, o entender por que você se separou dele, porque sempre tem um motivo, né? Talvez seja necessário um amadurecimento. Eu vejo um rapaz moreno, claro, que nem você assim, do seu lado. Se ele for assim, a cor do seu cabelo, mais ou menos, só que o cabelo é ondulado, tá? Eu vejo que se for assim o moço, eu vejo uma volta. Ele é moreno assim? Então eu preciso saber dela depois, tá? E você é muito jovem ainda. Você tem que viver isso. Isso vai fazer bem para você amadurecer, para você crescer, sabe? Você vai saber disso daqui a 10 anos, você vai entender o que eu estou falando, né? Só faz amadurecer e melhora, mas fica calmo, o que é teu vem na sua mão, tá? Se tiver que ser teu. E tem um detalhe aqui interessante, porque o nome dela é Maria Júlia. Silva? Maria Júlia. Maria Júlia, Tá. é o primeiro nome dela. Ela é regida 2 vezes pelo arcano 5 Papa, então ela é muito rígida. Ela não é? Ela é isso que geniosa. você colocou, então, tem que ser como ela quer, do jeito que ela quer. E às vezes entendeu? não é. A própria essência dela é assim, né? Ela é um Papa. Maria, exato, é do jeito que ela quer. Então, talvez é importante que ela seja mais flexível. Mais flexível, exatamente, era a palavra. Entendeu, linda? Boa sorte, Maria. Mas tu vai estar cheio de namorado, aí não vai faltar namorada, ela é linda. De jeito nenhum. Produção, tendo outra foto, já pode lançar aí. Ó, enquanto isso, a Joelma está dizendo: oi, gente, estou adorando essa live. Tá. Ney, tem como eu jogar tarô abrindo várias cartas de uma vez só, apenas sentindo que elas estão me contando? Algo mais intuitivo, sem usar métodos? É possível, já conheço alguns tarólogos que trabalham nesse sistema. Eles vão abrindo a carta aleatoriamente, jogando uma em cima da outra, até que uma carta chama atenção e a partir daí ela faz a leitura intuitiva. Tá? Mas isso requer um alto grau de sensibilidade e principalmente estar em paz consigo mesmo. Porque aquilo nós falamos logo no início do programa, da nossa entrevista, é importante que a pessoa saiba exatamente os limites emocionais dela. Porque trabalhar com intuição requer que você esteja sereno, que você realmente tenha, principalmente... Com as contas pagas. Exato. Ou alguma religiosidade muito forte dentro de si. Porque você precisa, de algum modo, estar centrado espiritualmente. Mente para poder fazer isso. Porque às vezes você pode estar com 1000 problemas. Às vezes você tem uma fé... Você não consegue. E você consegue... Não, às vezes você tem uma fé em alguma entidade, você tem uma religiosidade forte, você lá, você medita, você respira, você entra em contato com o seu eu, você se equilibra e aí você pode fazer a consulta. O problema é que às vezes as pessoas estão desalinhadas emocionalmente e elas querem fazer esse tipo de consulta. É uma consulta rara que a pessoa precisa estar muito bem preparada espiritualmente e emocionalmente para abrir naquele momento. Tá ok. Dada aí a resposta. Pode soltar, produção, a pergunta então que a gente tem. Tem uma pergunta que chegou pelo WhatsApp. Vamos ver. Pode soltar aí pra gente, daí em seguida a gente responde a Luciana Minguelli, que também pediu aqui pro Ney respondê-la. Vamos ver. Olá pessoal, boa noite. Sou membro do canal, preciso de ajuda. Conheci um rapaz recentemente, estamos nos dando super bem, porém ainda não tivemos relação sexual. Já tentamos 2 vezes e não rolou por conta dele, ele não consegue. Diz que nunca teve essa experiência e que talvez esse seja o motivo de não conseguir. Gostaria de saber se ele está sendo sincero ou se é simplesmente interesse financeiro, sem atração sexual. Me ajudem. Gratidão, Evandro Lima, do dia 4 de abril de 84.
Pode falar. Pode falar. O que eu senti quando o Edu estava lendo? Esse rapaz está confuso sexualmente. Ele tem alguma coisa com a sexualidade dele. Provavelmente ele gosta de homem também, entendeu? Eu estou sentindo isso. Então, talvez aí que está o problema. Ou ele pode estar com timidez, mas não. Eu senti mais uma coisa assim de ser atraído por outro sexo. Isso é o que eu senti, né? Então, peraí, você sentiu mais que ele tem que ele na verdade ele tá na dúvida. Hétero e está começando a conhecer essa experiência com isso, outro homem. Ele tem dúvida. E ainda não está sabendo lidar com isso. Talvez na mente dele tem um homem e tem ela, entendeu? Quem perguntou foi um homem, é o Evandro. Ele diz que, na verdade, ele está saindo com um homem e esse homem não rolou com ele. Então, é esse homem que eu estou falando, que esse homem que não rolou com ele tem alguma dúvida aí. Ele está se definindo nessa sexualidade, sabe? Talvez ele ainda não se entregou. Existem coisas que precisam ser trabalhadas nesse emocional dele. É o que eu vejo. Não vejo que é interesse, nem falta de atração. É o medo, é novo, insegurança. Insegurança, né? Ele não conhece talvez esse mundo ainda. Para mim é só isso, tá? É uma questão, se você deseja mesmo, de você ter mais paciência com ele, sabe? Conversar com ele, ter um diálogo com ele, né? Deixar a pessoa segura, né? De fazer o que quiser. É isso que eu vi. A pessoa tem dúvida na sexualidade. Ok. Então, para o Evandro ter mais paciência... Porque se ele chegou até você, alguma atração ele tem, né? Então, ele pode ser até um bissexual, ele pode gostar de homem e de mulher, vai saber. Sim. É por aí, acho que o caminho é esse mesmo. Não é? É uma questão de você dar mais apoio à pessoa e tentar entender esse lado. Boa sorte, Evandro. Boa sorte, depois você conta pra gente. Isso. A Luciana, ela mandou pergunta pro Ney, daí ela colocou, gostaria de saber se eu e D vamos ficar juntos. Se vai demorar. É a Luciana Minguelli. Vamos vê-lo. Então vamos lá, uma carta para o Luciano, uma carta para o D, uma carta para os dois. Ou duas, né? Dois ou duas. Olha, amizade, as pessoas têm que entender que às vezes o carinho e o afeto não é só uma direção de sexo e casamento ou namoro, né? É amizade. Às vezes o carinho, ele é uma coisa que às vezes confunde as pessoas, né? Às vezes a pessoa começa a dar tanta atenção e tanta questão ao lado que a gente acaba sonhando e vislumbrando. Então, saiu aqui a temperança, né? Para D, saiu a estrela. Não, a temperança para a primeira, para a moça e D, para a Luciana e D saiu a estrela. E para as duas pessoas saíram a sacerdotisa. Então, isso aqui é um conjunto muito de amizade sincera, inclusive, né? Ou seja, pode ser que haja muita troca de segredos, sabe? Pode até rolar intimidade, mas não intimidade sexual. A gente está sempre com juntinho, abraçado, sabe? Tentando conversar, e, enfim. É importante que você realmente sempre busque, aqui, voltando aqui ao conselho de julgamento, é seguir o fluxo da vida, é não parar nesse momento, é tentar realmente buscar alguma coisa mais positiva, alguma coisa realmente mais diferente, que seja ligada aos seus desejos, às suas vontades, porque esse relacionamento, esse envolvimento, ele está muito mais no ideal do que no real, tá bom? Mas temos aqui outros relacionamentos para você, tá? E se você não ficava muito assim, não, preso, deixa eu ver aqui, só confirmando aqui, sua imperatriz com página de copas. Olha, eu acho que até já deve ter alguém buscando, ou estando em volta, ou conversando com você, que você talvez não esteja prestando atenção nessa pessoa, tá bom? Olha, presta atenção à sua volta. Valeu? Beijão. Ai, que legal, né? Bom. Fernando, já a gente solta então essa foto da Eliane, já pode ir preparando aí, mas agora a gente vai responder a Soneide Macarini Prati, ela é do dia 21 de agosto de 62, quer saber um pouco sobre saúde e sobre espiritualidade. Vamos ver, Soneide, uma carta para a saúde, outra para a espiritualidade, vamos também tirar um conselho para você. Soneide, saem cartas ótimas para ambas áreas. Quando a gente fala de saúde,
sai Vishnu, tá? Que fala aqui de manutenção. Então é provável que você ou esteja já fazendo exames, ou em via de fazer, de se cuidar, né? É até importante isso, Vishnu ele pede muito isso, né? Se a gente tivesse tirado aqui para aconselhamento, mas eu estou vendo você no futuro próximo cuidando da sua saúde, mantendo a sua saúde em ordem e estabilizada. Não estou vendo nada assim de agravante para o seu futuro próximo, tá? E quando a gente fala sobre a sua espiritualidade, sai o sangue, que aqui no oráculo do Deus tem a ver com conhecimento, porque é aquele que conhece todas as ervas, as plantas, que busca conhecer, que busca entender, né? Então, talvez o que você esteja precisando e efetuando também aí nos próximos meses seja a busca, né, em relação à sua espiritualidade, talvez um espírito mais de aprender aí nos próximos meses, um espírito mais buscador, e isso vai ser muito favorável para o seu desenvolvimento. Então, buscar compreender as coisas, não só ali praticá-las ou só praticar aquilo que se conhece, mas a busca pelo aprendizado, tá? Eu estou vendo você buscando, estou vendo você tendo bons resultados, vejo você cuidando bem da sua saúde também e conseguindo manter ela estabilizada, tá? E quando a gente olha aqui no aconselhamento para você, de um modo geral, sai a carta de Dágda, tá? Que é um deus celta, também líder, né? Líder dos Tuatha de Danann. Aqui essa carta fala de bondade, essa carta fala de gentileza, essa carta fala de se conectar com coisas boas, de não deixar que a toxicidade das coisas e das pessoas afetem você, para que isso não atrapalhe a sua saúde, tá? Então é buscar se conectar com coisas que façam bem para você, afirmações positivas no seu dia a dia, assistir coisas que você gosta, fazer uns happy hours ou aquilo que você curte fazer nas horas livres, tá? Que vai ser uma maneira de alimentar aí também o seu espírito, nutri-lo e de cuidar do seu emocional. Mas eu não estou vendo nada de preocupante nem em torno da saúde aqui pelo oráculo e nem da espiritualidade. E vejo os dois aí progredindo nos próximos meses, tá? Beijo para você. Vamos para a foto? Vamos? Olha lá. Ela é a Eliane, 14 de abril de 73. Nossa, bonita, Eliane. Não é linda? Ela que perguntou, ela que tem o escorpião, o namorado do escorpião. Vou voltar na pergunta dela aqui. E aí é o Carlos, né, embaixo. Ah, vamos ver. Ela mesma, ela que é ariana e ele escorpiano. Ele vai me procurar para nos reconciliarmos. Isso, ele é do dia 4 de novembro de 71. Escorpião. Meio kármico isso aí, né? É uma coisa assim... Olha, ele é uma pessoa bem mandona, ele tem um ego assim, ele acha que ele sabe, que ele pode, ele tem uma personalidade bem forte, pelo que eu vejo. Ele vai procurar, mas vê se você tenta ser... menos ciumenta, menos geniosa, menos, sabe? Mais dócil com ele, ou mais... Eu vejo que ele te procura. Eu não posso te dizer que esse relacionamento terá uma constância, será uma coisa assim que vai durar, eu não estou sentindo isso. Também não estou com cartas, nada, estou vendo pela minha evidência, mas vejo que volta sim, tá? Mas é um relacionamento de, briga. Os dois são regidos pela carta 6 enamorados. Eliane 6, Carlos 6. Olha aí. Então os dois têm exatamente uma afinidade e ao mesmo tempo tem um desencontro. Porque os dois acabam tendo opiniões divergentes sobre as coisas certas. Agora os dois querem amar. Os dois querem ficar são juntos. Carentes. É por isso que eu vi a volta aí. Exatamente. Eu não sei como vai ser depois, né? Eu vejo altos e baixos nesse relacionamento. Mas que vai voltar, vai. O problema talvez que os dois queiram ter certeza que cada um é do seu caminho, do seu caminho, É uma coisa assim, entendeu? E aí acabam brigando.
Tá te agradecendo, Sandra. Falou muito você obrigado. Você somou as datas, né? Não, vi só o nome deles. Pelo nome, que eu tá. analiso, Legal. É uma técnica muito interessante, que eu tenho um livro que até precisa ser reeditado, que é Tarô, Karma e Numerologia. Que legal. Você tem? Do nome. Você tem, não tem, Edu? É isso aí. Ai, que legal, eu não conheço. Eu atendi muitos anos. Quando eu terminei a astrologia, né, não atendi mais com astrologia, eu precisava entender um pouquinho de como era a pessoa, o ser dela. Porque o tarô é o estar. E então eu comecei a aprender técnicas e analisar o nome da pessoa. Então, pelo nome eu já sabia mais ou menos o comportamento dela. Eu vejo no rosto, a energia, nos olhos. Aí eu pegava o nome da pessoa e lá na hora já tinha uma ideia de como. Olha, eu quero esse livro aí. Ainda tem ou precisa ser reeditado? Olha, deve estar. Eu estou reescrevendo ele. De repente, assim, em sebos ousados, deve ser usado, deve encontrar alguma coisa. Mas o livro foi muito bem. Foi vendido até na Avon. Lembra do catálogo da Avon? Nossa, vendeu mais de 100 mil cópias na Avon. Gente, foi um livro muito poderoso. Que legal, hein? Muito bom isso, hein? Gente, não dá mais tempo de mandar perguntas. Agradecemos aí a todos vocês. Vamos responder a última pessoa, tá? Que mandou foto pra gente. Vamos ver quem que é. É a Patrícia Luz, produção. Vamos separando a fotinho dela. Ela diz que mandou foto e que gostaria de saber da vida dela financeira e amorosa. Enquanto a produção separa a foto da Patrícia, tem aqui gente perguntando a Joelma Neinaif. Você escreveu que a temperança está no caminho da dor. Por quê? É a dúvida dela. Essa é a dúvida de todos. Porque a temperança é a dor do tempo. Eu quero agora e as coisas não acontecem a hora que eu quero. Por isso que ela está na dor. E, inclusive um anjo, é anjo da temperança, anjo da paciência. Eu tenho que aprender. Entendeu? É o momento de ter paciência. Porque ali o caminho da dor, ele tem dor em cada tipo de nossa área, né? A dor da insatisfação, por exemplo, que é o diabo. O diabo, por mais que ele tenha, ele não está satisfeito. Ele sempre quer mais, quer mais, quer mais. Então o arcano 15 também está no caminho da dor por causa disso. E a torre está lá por causa do orgulho. Então cada ali tem um tipo de dor. E essa é a nossa dor do tempo, a temperança. Eu quero a coisa hoje, mas hoje não acontece. Eu quero amanhã, amanhã não acontece. Ela tem que ter muita paciência, porque só vai acontecer daqui muito tempo. Entendi. Tá? Respondido. Quem é? Aí a Patrícia. É a Patrícia Flores da Luz. Financeiro. Financeiro e amoroso, ó. 15 e amoroso, de julho, né? 73. É uma pessoa muito criativa. Sinto que ela é uma pessoa criativa, ciumenta, não tem muita paciência com as coisas. Eu sinto um nervoso que vem dela, uma coisa de angústia. E eu sinto muito nervoso de você. Ou você não tem paciência, ou você, sabe, se atira, se joga de cabeça para os relacionamentos. E é importante que você tenha um pouco mais de pé no chão, porque você é muita emoção. Ela é câncer, né? Canceriana, então é isso. Então, mais pé no chão, entendeu? Para poder também conquistar essa parte financeira. Porque você aí se descabela, você fica toda nervosa e não traça esse caminho que você precisa seguir para ter maior estabilidade. Fica mais centrada, precisa se centrar, entendeu? Se acalmar, né? E traçar o seu caminho, as suas metas, aí você consegue. E amoroso é a mesma coisa, se joga, né? Se atira no poço sem saber a profundidade do mesmo. Tem que ter um pouco mais de paciência, observação. Mas eu vejo você com alguém, eu não vejo você sozinha. Eu acho até que já existe alguém aí do seu lado. Tem alguém sim do seu lado, que você já se relaciona, ou você é um amigo que está virando um namorado, é algo assim, tá? Eu vejo algo assim para ela. Ok, Paty, beijo, obrigado pela participação. É arcano 8 da justiça, né? Então ela é muito, como você colocou, tem que ser do jeito dela, é geniosa, né? Eu senti isso dela, sim. É geniosa. Então, o que acontece? Ela não se joga com medo exatamente de perder, o medo de sofrer, entendeu? Então ela fica, como você falou, tem que se jogar, tem que ir atrás. Tem que ter mais, traçar exatamente o que ela quer. Exatamente. E aí ir atrás. Exatamente, porque ela é muito freada. Muito. Emocional. Eu senti, bateu aqui, assim. Aproveitar aquele aperol que ela está tomando e se jogar. Eu gostei agora, ó. Gente, foi muito bom. Não temos mais tempo.
Galera, gratidão pena. a todos vocês, viu, que estiveram com a gente, mas vamos passar todas as informações agora para você que quer aí fazer, né, uma formação de tarô, que quer entender um pouco mais. O Ney já explicou que todos, né, desde que tenhamos aí empenho, né, dedicação, todo mundo pode aprender tarô, né, Ney? Qualquer um pode aprender tarô, até um cético pode aprender tarô. Olha até um só. cético pode jogar tarô. Então, aliás, eu diria até quanto mais cético, melhor ainda. É sabe? verdade, é melhor, não é? Precisamos, né, dos mais céticos. Exatamente. Mas é ter força de vontade, estudo não só em livros, em cursos, palestras, congressos, enfim, essa reunião realmente é importante, que o tarô está se desenvolvendo muito nos últimos anos, tem muita informação nova, muitas técnicas novas, e está crescendo, evoluindo muito. Na década de 80 a gente tinha no Brasil uma média de 5 livros para 1.500 no exterior. Hoje nós temos uma média de 120 livros no Brasil para uma média de 5.000 no exterior. Então, ou seja, cresceu muito, não só em termos do Brasil, como em termos do exterior. E precisamos estudar e continuar adiante. Muito legal. E aí, para o pessoal ficar sabendo de tudo, os eventos, tudo pelo site e pelo seu Insta também, Exatamente. né? Pelo Insta, estou sempre divulgando lá, no Ney Naif, e também pela escola, né? Pela escola online de tarô também. Tem lá todos os cursos de programação, palestras gratuitas, tem um monte de coisa nova lá também boa. Ok, bora seguir, galera. @Ney Naif, né? Ney Naif com 2 Fs. 2 Fs. Sandra, para o pessoal agendar também leituras, está fazendo, Isso, né? estou fazendo leitura sim, apometria, tudo isso. Sandra Suzy Paranormal no Instagram também, @Sandra Suzy Paranormal. Isso aí, amanhã esse episódio está também no canal E dela vamos no YouTube, todos né? fazer curso com ele, né? Claro. Porque tem, Sim, e tem que participar estar dos eventos também, refazendo, conhecendo novas técnicas. métodos novos. O que ele falou é muito importante mesmo. verdade. Que as pessoas aí também, né, se conscientizem, porque você tem você atende alguém, você tem responsabilidade com essa pessoa. Exatamente. Muita Você está lidando com uma vida, não com um objeto, né? É isso aí, gente. Então vamos aí todos nos seguindo no Insta. É verdade. Tá? Se não estiver me seguindo, segue lá também, @EduScarfon. E aí a gente vai mantendo aí, né, contato. Lembrando que semana que vem temos novo episódio aí na terça. Temos. A partir de amanhã já está disponibilizado no Spotify para vocês. Sábado e domingo passa na Astral TV às 8 da noite. Gente, gratidão aí a todo mundo por ter Tchau, estado com a gratidão, gente. coraçãozinho, tchau, tchau. Tchau, tchau, galera. Tchau.